Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo da disciplina de Matemática, agora no 9º ano. Vou resolver aqui então neste problema um exercício que toca no tema dos volumes de sólidos. Neste caso abordarei um problema com o volume do cone e também da semisfera. O exercício consiste no seguinte: o sólido da figura 4 é formado por uma semisfera é metade exatamente de uma esfera, e por também um cone reto, como podemos visualizar na figura. Parece assim um daqueles gelados de verão. Sendo então a base do cone comum a ambos, quer dizer, aqui a base do cone é este círculo, né? Que é comum ao cone e também à semisfera. O que isto me quer dizer então que se eu trabalhar, por exemplo, o raio aqui da base do cone, o raio da base do cone há de ser exatamente o mesmo raio da esfera. Sabe-se também que a altura do cone é exatamente igual a 6 centímetros. Bem, a altura do cone há de ser assim aqui, este segmento que une o vértice do cone à sua projeção ortogonal que se encontra no plano que contém exatamente a base do cone, ou seja, seria aqui a projeção ortogonal, designemos por V', obviamente que ali faz 90 graus, e a altura do cone há de ser o comprimento deste segmento, que sabemos são então 6 centímetros. Bem, e sabemos ainda que o seu volume do cone, obviamente, é igual ao volume da semisfera. A questão é exatamente esta: determina então o valor exato do volume do cone. Bem, em matemática é sempre fundamental a organização, é sempre fundamental que vocês consigam atacar os problemas. Às vezes o grande problema da matemática, vocês não sabem como onde atacar, a forma como deverão atacar os problemas. Então reparem nisto, ataquem sempre o problema, sempre, pela questão que vos é feita. Determinem então o valor exato do volume do cone. Bem, pedem-me o volume do cone. Se me pedem o volume do cone, eu vou imediatamente explorar uma ideia para obter o volume do cone, ou seja, vou trabalhar a fórmula do volume do cone. E o volume de um cone é exatamente igual ao produto entre a área da base vezes a altura, a dividir então por 3, ou então 1/3 vezes este produto. É igual, pensarem das duas maneiras. Olhando aqui para a base do cone, sendo um círculo, né? E pensando na área do círculo, é exatamente π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, este volume do cone pode ficar escrito, substituindo então aqui a área da base por πr², poderia então dizer que o volume do cone há de ser π vezes o raio ao quadrado, vezes então a altura a dividir por 3. E agora vou procurar, nesta forma, as informações que eu tenho e aquelas que necessitarei de procurar. Olhando para o enunciado, nós temos a altura do cone, então quer dizer, esta altura aqui do cone reto, eu sei que é exatamente igual a 6, mas eu não conheço o raio, não é? Então eu preciso de arranjar uma forma de determinar o valor do raio da base do cone, de modo a que consiga efetuar o cálculo do volume. Então tenho que desenhar aqui uma estratégia que me permita determinar o valor do raio. Vou ao enunciado à procura de informações. Temos aqui a altura igual a 6, mas depois reparem, isto é que vai ser a chave do problema, porque dizem-me que o seu volume, ou seja, o volume do cone é igual ao volume da semisfera. E como é que nós podemos obter o volume de uma semisfera? Bastante simples. Pensamos no volume de uma esfera e dividimos então esse volume por 2. Precisamos então da forma do volume da esfera. E o volume da esfera é calculado como 4/3 de πr², mas nestes cálculos assim eu prefiro colocar desta forma: 4 π vezes o raio ao cubo, tudo a dividir por 3. Então reparem, é nesta igualdade aqui que nós vamos conseguir obter exatamente o valor do raio. Ou seja, esta igualdade será a chave do problema. Como é que nós podemos pensar nisto? Vou abrir aqui, se me dizem que os volumes são iguais, então eu vou abrir aqui o volume do cone para a respectiva fórmula. O mesmo farei com o volume da esfera, porque em ambos há de aparecer o raio, e o raio é igual
quer dizer, o raio há de ser o mesmo para o cone e para a esfera. Então o volume do cone, vou trabalhar aquela ideia, está de ser então equivalente a ter π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, isto a dividir por 3, que será então igual ao volume da esfera, ou seja, 4πr ao cubo sobre 3, e depois, como é uma semi-esfera, eu dividiria por 2, mas reparem que dividir por 2 há de ser a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de 2, ou seja, multiplicar por 1/2. E agora vou trabalhar esta expressão de modo a conseguir obter o valor do raio. Reparem que nós sabemos que a altura do cone é igual a 6, então poderíamos dizer que teria aqui πr² vezes 6, isto a dividir por 3. Cá de ser então igual, aqui multiplicar frações numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, então obteria 4πr ao cubo, vezes 1, obviamente, num elemento neutro da multiplicação, e 3 vezes 2 obteria então 6. O que me apetece fazer, isto agora havia de várias formas de pegar neste cálculo. Aquilo que me apetece fazer já é reduzir ao mesmo denominador. Então multiplicaria esta fração, o numerador e o denominador, por 2. Esta obviamente que multiplicaria por 1, mas manteria o mesmo valor devido à neutralidade do 1 perante a multiplicação. Então este seria equivalente. Vou obter aqui no numerador, e reparem aqui vamos multiplicar o 2 pelo 6, né? Propriedade comutativa, posso alterar a ordem do produto, dava-me jeito então multiplicar 2 por 6, o que daria 12, então ficaria com 12πr ao quadrado, exatamente igual a 4πr ao cubo. Claro que dividiria aqui, teríamos o mesmo denominador e podemos então cancelar os denominadores, multiplicando ambos os membros por 6 e dessa forma cancelaríamos os denominadores. Agora, tendo isto assim, o que eu quero mesmo é determinar o raio. Então reparem, é tudo a multiplicar. Então vou cortar este π, pode ser cancelado com aquele, isto dividindo tudo por π, e depois também podia dividir ambos os membros por 4, de modo aqui que cancelava este 4 e 12 a dividir por 4 seria igual a 3, então obteria 3 vezes o raio ao quadrado, a ser igual ao valor do raio ao cubo. Agora o que é que eu podia fazer ainda? Eu quero o raio, né? Mas tem aqui raio ao quadrado, raio ao cubo, o que é que eu posso fazer? Reparem que se eu dividir ambos os membros pelo raio ao quadrado, e posso fazê-lo porque o raio é sempre diferente de 0, então nunca cairia aqui numa divisão por 0. Reparem que aqui podemos cancelar os raios. E agora reparem aqui no segundo membro. Estou a ver aqui raio ao cubo a dividir por raio ao quadrado. Se pensarmos um pouco nas regras das potências e olharmos para esta operação, talvez assim vos pareça mais simpática, r ao cubo a dividir por raio ao quadrado, podemos aplicar a regra das potências. Nos diz que estivermos a dividir potências com a mesma base, subtraímos então os expoentes, o que ficaria 3, dávamos a mesma base, r, e subtrairíamos os expoentes, 3 menos 2, o que dava r elevado a 1, que seria simplesmente igual ao raio. Ou seja, tirei então a conclusão, dentro desta ideia, que o raio é exatamente igual a 3 centímetros. Tudo bem. Visto que já tenho o raio, agora é só voltar aqui àquela ideiazinha inicial, substituir o raio, substituir a altura e obter então o respectivo volume. Ficaria então aqui com π vezes 3 ao quadrado, vezes 6 a dividir por 3. Reparem que nós agora aqui podemos cancelar, por exemplo, este 3 com aquele quadrado, visto que 3 ao quadrado seria 3 vezes 3, e um dos 3 a dividir por 3, daria 1. Então vamos obter 6 vezes 3, 18π, e como querem o valor exato, nós não vamos à calculadora meter 18π, se queremos o valor exato, há de ficar mesmo assim. Atenção que devemos colocar as unidades, estamos a trabalhar em centímetros e é um volume, teríamos então centímetros cúbicos e assim o exercício ficaria resolvido. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar, um grande abraço a todos, tchauzinho.